fundamentos bíblicos para a vida da igreja. Eu vou convidar você, nessa noite, a abrir comigo agora no Salmo 29. Eu farei uma pequena leitura introdutória desse salmo para o nosso estudo. Diz assim, Salmo de Davi: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós vamos tomar a Tua palavra mais uma vez nessa noite. E agora, ó Deus, com o intuito não apenas de ler, mas também de aprendermos mais sobre ela. Que o Senhor possa nessa noite nos iluminar a todos nós, para que tenhamos compreensão dessa palavra e de maneira que ela nos conforme ao Senhor, nos conforme a Cristo. Que possamos aqui, Pai, mais uma vez nos tornarmos mais santos ante o Senhor. E que possamos entender o tema que será tratado, Senhor Deus, para que, uma vez entendendo, nós possamos proceder ainda de uma forma mais correta e assim consigamos, ó Deus, adorar bem melhor ao Senhor. Nos abençoa, Pai, nesse momento, em nome de Cristo. Amém. Bom, nós vamos continuar a nossa série, Prioridades Bíblicas para a Vida da Igreja, né? E hoje nós vamos meditar sobre esse tema, como devemos adorar no mundo, tá? Em nosso último encontro, os dois últimos encontros. Primeiro encontro nós falamos da situação contextual, tá? Na qual a igreja ela está inserida nesse mundo. E no nosso último encontro, na parte 2 dessa série, nós tratamos sobre o crescimento da igreja. Nós falamos sobre o primeiro e grande aspecto, o qual nós devemos nos preocupar, certamente investir tempo, estudo, né? A maneira correta da gente lidar com o tema da pregação expositiva. E naquela feita nós dissemos, irmãos, que na pregação o objetivo não é simplesmente transmitirmos informações que são logicamente bíblicas, verdadeiras, corretas, úteis. Certamente nós temos que aprender acerca da Escritura, mas nós também devemos aprender de maneira útil das Escrituras, conforme elas são proclamadas, no sentido de que essas verdades pregadas e ensinadas na igreja, elas nos transformem, né? Transformem o nosso coração, para que, como cristãos, nós sejamos edificados. E também, quando a palavra é pregada, logicamente, para que pessoas possam ser convertidas ao Senhor. Agora, sabemos que isso é obviamente possível somente se o Espírito Santo de Deus estiver envolvido, né? Você pode pegar o maior pregador do mundo, talvez aí você se lembre de alguns deles ao longo da história, né? Nós tratamos de vários dentro do meio reformado. Talvez você possa pegar aí o maior orador, tá? Mas certamente sem o poder do Espírito Santo, irmãos, não haverá grandes mudanças para esse mundo caído. Só o Espírito Santo ele pode, de fato, como um instrumento, né? Como aquele que é o Deus verdadeiro, aquele que logicamente pega a palavra de Deus e aplica ao coração do homem, pegar aquilo que é a loucura da pregação, aplicar ao coração de maneira que o homem então seja transformado, ele seja salvo, tá bom? Também dissemos naquela época que a pregação fiel das Escrituras ajuda as nossas mentes a se conformarem à vontade de Deus, a se conformarem com o propósito de Deus, com os caminhos de Deus, em vez de nos conformarem aos caminhos do mundo, não é? Tornando-nos evidentemente vítimas daqueles três aspectos que nós vimos, que marcam a nossa cultura e que muitas vezes são encontrados dentro da igreja, que é o individualismo, que é o relativismo e talvez aí o pior deles para a nossa época, o consumismo, né? Então hoje nós vamos falar sobre as qualidades de uma congregação bíblica de cristãos com vistas ao princípio da adoração. Quando a gente trata desse assunto nos círculos cristãos, mesmo nos círculos cristãos mais conservadores, as pessoas geralmente vão acreditar na Bíblia, onde a Bíblia e a palavra de Deus trata sobre a questão da adoração, e a primeira coisa que vai surgir, que nós pensamos é que porventura a adoração é algo ligado à nossa preferência, por exemplo, de estilo de música que é utilizado pela igreja. Então, as pessoas confundem muito isso, né? Quando não tem entendimento da palavra, elas vão limitar apenas o aspecto da oração à música, e a música às suas preferências
particulares. Então, constantemente, não é, a gente vai ver muitos cristãos pensando exatamente dessa maneira. Nos últimos 40 anos, irmãos, o que tem acontecido é exatamente aquilo que os sociólogos e os estudantes de teologia estão denominando, né? Inclusive tem até um livro, né? Guerra de adoração. E aí o que acontece dentro desse processo? As pessoas querem formas de adoração nas suas igrejas, mais contemporâneas, e outros querem uma forma de adoração em suas igrejas mais tradicionais. Agora, quantos versículos, por exemplo, do Novo Testamento nos falam sobre a importância do estilo de música que você usa no culto de adoração? Quantos? Nenhum. Não existe um único versículo que você possa citar na escritura do Novo Testamento que fale sobre um estilo de música que você deve usar no culto. Nenhum, irmãos. É em razão disso que muitas pessoas vão tomar isso, né? E vão simplesmente aplicar o quê? Os seus estilos. E eles vão definir esses seus estilos particulares como os estilos corretos para se adorar a Deus. Mas isso ainda não está em sintonia com a palavra do nosso Deus. Então perceba que aqueles que se preocupam exatamente com esse assunto, eles não vão pautar a adoração a Deus e aquilo que envolve, logicamente, a adoração, em suas preferências particulares, mas naquilo que a palavra de Deus fala. Então, diante disso, eu quero abordar com vocês hoje sobre o tema 4 coisas, tá bom? 4 coisas, estão aí, ó. A primeira, a importância de adorar a Deus em todas as áreas da vida. A segunda delas, Deus é objeto da nossa adoração, o objeto das nossas afeições e o objeto dos nossos desejos. Terceiro lugar, a importância de seguir a Bíblia na forma como adoramos juntos, tanto na forma quanto no conteúdo. E, em último lugar, a importância de amarmos e termos prazer no dia do Senhor. Ok? Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa definir o que é adoração. Então você ainda deve estar aí com o Salmo 29 aberto, tá? Então, o que eu quero dizer para você inicialmente é que nós precisamos buscar uma definição de adoração, mas não uma definição rápida como alguns dão, tá? Se você olhar o Salmo 29, o salmista acaba de dizer o seguinte, e a gente vai fazer uso, inclusive nos versos 1 e 2, da chamada poesia hebraica, que muitas vezes trabalha com a questão do paralelismo, para dar um reforço àquilo que ele está dizendo, geralmente no verso, né? Então ele vai usar o paralelismo para enfocar aquilo que ele deseja. E esse poeta, né, esse autor do Salmo, ele vai dizer a mesma coisa 2 vezes, consecutivamente. Qual é a razão? É para que a gente entenda, não é, exatamente aquilo que ele está querendo falar, dizer. O que especialmente você vê no verso de número 2 do Salmo 29? Se você olhar comigo novamente lá, ele vai dizer assim, olha: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos aí um paralelismo hebraico, tá? O salmista ele está atribuindo ao Senhor a glória devida ao seu nome, está dando ao Senhor a glória devida a ele, e isso é adoração. Ou seja, irmãos, atribuir a Deus que ele é mais valioso do que qualquer outra coisa no mundo para nós, isso deve ser o quê? Adoração. É reconhecer que Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa neste mundo, apenas por causa, em primeiro lugar, de quem ele é, não essencialmente do que ele faz aí. A gente vai ver sim, em relação daquilo que ele também, a maneira como Deus age, mas em primeiro lugar a despeito de quem ele é. E aí há algumas outras passagens que nós vamos ler a partir de agora. Quero que você veja, por exemplo, que na Bíblia a adoração ela é de 2 tipos. E ela vai aparecer, irmãos, em 2 arenas diferentes. A adoração em aquilo que diz respeito à nossa vida toda, como um todo, tá? Então, a gente entende, por exemplo, que quando nós desejamos viver para a glória de Deus, nós temos que desejar isso, fazendo deste aspecto da vida como um todo, a adoração durante 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, nós devemos estar adorando o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. E aí, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, irmãos, eles falam sobre esse tipo de adoração.
Jonas capítulo 1, verso 10, né, fala no Antigo Testamento. E Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, também vai tratar exatamente sobre esse aspecto. Mas ainda há uma outra área de adoração que nós vamos abordar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que é quando os santos, ou seja, a igreja de Cristo se reúne naquele dia separado por ele, que lá no Antigo Testamento era o sábado, o 7º dia, e no Novo Testamento é o 1º dia da semana. E esse povo ele se reúne para cantar, para ouvir, para orar, não é? Para lidar com a palavra, com o ensino de Deus, não é? Na igreja. Essas pessoas elas vêm atendendo uma convocação de Deus. Elas querem e têm o desejo de se juntar ao Senhor. É a chamada adoração da congregação, adoração pública do povo de Deus. E esse é um outro tipo de adoração mencionado nas Escrituras. Você vai ver isso, por exemplo, nós fizemos a leitura no começo aqui do Salmo 100, especialmente no verso número 2. E nós vimos isso também aqui no Salmo 29, versos 1 e 2. Mas no Novo Testamento também nos fala acerca disso lá em Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Então eu quero olhar primeiro com vocês, para a gente entender de fato o que é adoração, eu quero olhar com você o livro de Jonas. Então vai lá para Jonas capítulo 1, verso de número 9, por favor. Jonas, capítulo 1, verso de número 9. Olha o que ele vai dizer no verso de número 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. No verso 8, antes, ele vai dizer assim: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu. É interessante, irmãos, a resposta que ele vai dar no verso de número 9. Parafraseando essa resposta dele, em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu sou um adorador do Senhor Deus de Israel, que fez todas as coisas. O que ele está dizendo é literalmente isso. É exatamente isso que eu sou. E você vai perceber que ele não está abordando aqui o aspecto do dia do Senhor. Ele está dizendo que ele é um adorador. Logicamente, ao longo de toda a sua vida. Ele não quer dizer que ele faz isso lá no Antigo Testamento, no sábado, na sexta, no 1º dia da semana, no 3º dia da semana. Não. Ele não está dizendo que ele vai à sinagoga fazer isso. Não. O que ele está dizendo aí, irmãos, quando ele usa a palavra temor, é que ele reverencia a Deus em todos os aspectos da sua vida. Ou seja, ele entende que a sua função, como aquele que foi criado por Deus, como aquele que faz parte do povo de Deus, é glorificar a Deus que fez todas as coisas. Agora, qual é a ironia disso no texto, irmãos? É interessante, né? Ele é alguém que diz, eu temo ao Senhor, ou seja, a minha vida é para a glória de Deus. Mas o que ele está fazendo quando ele está dando essa resposta? Ele não está servindo a Deus naquele momento. Por quê? Porque Deus o envia para Nínive, para pregar lá o Evangelho. Mas ele vai numa direção completamente o quê? Contrária. E logicamente que Deus vai intervir em todo esse processo. Me permitam fazer aqui uma aplicação logo inicial para nós, irmãos. Talvez esse seja um dos grandes desafios para o nosso processo de adoração corporativa hoje. Por quê? O que acontece com muitos, irmãos? Nós servimos outros deuses ao longo da semana. Olha que coisa interessante. Nós vivemos um aspecto de idolatria muitas vezes ao longo da semana. E aí no domingo a gente quer vir para a igreja, a gente quer conhecer mais de Deus e nós queremos adorar o único Deus. Então para muitos o que acontece é exatamente isso, né? O aspecto de uma religiosidade, digamos assim, entre aspas, mais sadio, é voltado apenas para o dia do Senhor. Mas ao longo de toda a semana, as pessoas vivem como, digamos assim, ateus práticos. Não querem saber de Deus, não leem a Escritura, não oram ao Senhor, não querem ter intimidade com o Senhor. Vão em busca, né, das coisas para suprir, logicamente, as suas necessidades temporais, né? Deixam os seus corações serem dominados pela cultura, por aqueles 3 aspectos que nós já trabalhamos assim. Veja, esse é um dos grandes desafios para a igreja hoje, irmãos.
Porque muitas vezes os corações dos crentes estão divididos entre os dias da semana e o dia do Senhor. E isso é uma verdade. E você sabe o que é a expressão dessa verdade? É que a gente acaba criando uma ideia de que nós podemos servir a Deus e a Mamon. Nós pensamos que nós podemos amar a um Deus e servir a um outro Deus. Mas não é isso que nós lemos na Escritura, irmãos. Veja, Jonas foi pego exatamente nessa tensão. Ele era um verdadeiro seguidor do Deus vivo, mas o coração desse homem estava completamente dividido. E se você for olhar o livro de Jonas vai tratar exatamente sobre esse aspecto. Como a gente consegue reunir o coração novamente para que simplesmente nós possamos servir ao Deus de Israel. Não venhamos a dividir o nosso coração entre dois deuses, ou esses ídolos e o nosso próprio Deus. Mas veja, há um exemplo de adoração em toda a vida. A palavra temor que é usada aqui no livro de Jonas, ela é uma palavra do Antigo Testamento que era uma palavra pela qual se caracterizava toda a religião veterotestamentária. Perceba que o que ele está dizendo aqui, você vai encontrar em toda a escritura do Antigo Testamento. É o temor do Senhor que é o princípio do quê? Da sabedoria, vai dizer o autor de Provérbios. Percebam que a reverência a Deus, irmãos, a adoração a Deus, a piedade em toda a vida, é exatamente aquilo que está sendo tratado em Jonas capítulo 1, verso de número 9. Com base exatamente no quê? No temor desse Deus. Agora veja, isso nós não temos apenas no Antigo Testamento. Vá comigo para Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo vai exortar os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, ou em outras traduções, o serviço espiritual de adoração. E ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Agora veja como é interessante o que Paulo está fazendo aqui. Ele está usando uma linguagem, irmãos, do Antigo Testamento, que está ligado ao quê? Aos rituais de adoração. E veja, qual era uma das coisas que se fazia no Antigo Testamento quando você ia para o templo, por exemplo? Realizava-se o que ali? Um sacrifício de um animal no altar, não era assim? Era assim que eles adoravam a Deus. Mas Paulo não está falando de cristãos fazendo isso agora no Novo Testamento, irmãos. Do que Paulo está falando em Romanos 12? Viver para a glória de Deus. É viver uma vida de piedade, é não agir como o mundo. E o que ele quer dizer com isso? Ele está falando sobre o seu serviço espiritual de adoração, irmãos. Então você percebe que Paulo está mostrando é que há em toda a vida da gente esse princípio, ele deve estar o quê? Presente, regulando a nossa vida, vivendo de uma maneira todos os dias para glorificar a Deus. Percebe? Essa é a arena da adoração na Bíblia. Mas veja, nós não temos apenas a arena da vida cotidiana. Nós temos também a arena do quê? Do dia do Senhor. E aí onde é que a gente vai ver isso? Exatamente aonde? Lá no Salmo 100. Volta comigo para o Salmo 100 agora, por favor. O Salmo 100 diz assim, versos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, celebrem ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com quê? Com cântico. O que o salmista está mostrando? Essa é a ênfase de vir diante de quem? De Deus. E esse é claramente um contexto no qual o povo de Deus está vindo diante do Senhor. E no Antigo Testamento, irmãos, eles iam para onde? Eles iam lá, em primeiro lugar, para o tabernáculo e posteriormente eles iam ao templo. E eles são chamados, eles são convocados a celebrarem. De que maneira? Com alegria, com júbilo ao Senhor. Então veja, o que nós fazemos frequentemente todos os domingos? A gente vem para cá atendendo uma convocação de quê? De serviço de adoração, de culto. Deus convoca o seu povo para que o seu povo esteja onde? Vindo comunitariamente, congregacionalmente adorar. Nós fazemos isso tanto pela manhã quanto à noite. Como nós chamamos isso, irmãos? Culto
ou, talvez mais apropriadamente, serviço de adoração. E por que eu digo serviço de adoração? Porque durante toda a semana nós prestamos um serviço a nós mesmos e ao mesmo tempo a Deus. Mas no dia do Senhor é exclusivamente a Ele, porque Ele disse que nós vamos deixar todas as atividades que nós tínhamos da semana para a gente se concentrar especificamente em quem? Nele. Nele. Então a gente vem para um culto ou um serviço de adoração. E isso ocorre, irmãos, por exemplo, na nossa palavra na língua portuguesa, a palavra para adorar ou servir ao Senhor, ela é uma palavra paralela à maneira como essas palavras elas eram utilizadas no hebraico tanto quanto no grego. Servir ao Senhor é adorar ao Senhor, e por isso, o que eles tinham que fazer? Eles deviam servir ao Senhor, é um serviço de adoração, e a maneira como eles deveriam fazer isso era com alegria, era comparecer diante de Deus com cânticos alegres diante do Senhor. E como é que eles tinham que fazer isso, irmãos? Juntos. Convocação é para que eles estivessem juntos. Aí deixa eu só aqui lembrar de uma coisa. É por isso que é importante, quando a gente vai responder à convocação do Senhor, quando o culto começa, todos estarem aqui. Vocês percebem isso? Essa história de que uns estão e outros não estão, está errado, irmãos. Se o culto vai começar, o serviço de culto prestado ao nosso Deus, ele vai começar às 9 horas, é necessário que nós zelemos pelo horário, estejamos todos numa única voz, às 9 horas juntos, começando o serviço de adoração ao nosso Deus. Irmãos, pelo menos para mim, é meio que inconcebível que alguém chegue na igreja quando o povo já está cantando, quando o povo já está orando, ou quando a palavra está sendo pregada. E nós não devemos ver isso com bons olhos. Então nós somos chamados para fazermos isso juntos. Juntos, irmãos. Mas essa não é uma ênfase apenas do Antigo Testamento. Agora vá para Hebreus capítulo 10, por favor. E vá lá para Hebreus 10, 25. O que o autor aos Hebreus vai nos mostrar nesse texto, irmãos? Que esse tipo de adoração, essa arena de adoração, não ficou para trás lá no Antigo Testamento, não. Sim, você não vai ter mais o quê? Um templo. Você não vai mais a um templo para adorar. Estão entendendo isso? É um templo, essencialmente. Mas o princípio de congregar junto, ele continua. O que diz Hebreus capítulo 10, 25? Alguém lê aí para mim, por favor. Vê o princípio? A arena continua. O que ele vai dizer, irmãos? Não deixemos de congregar. Ou seja, não deixemos de atender a santa convocação do Senhor juntos. Isso é do costume de alguns. Não imitem o costume dessas pessoas. Não façam como essas pessoas estão fazendo. Então é claro para nós que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos mostram que há uma continuidade nessa arena de adoração. Ao longo de toda a vida, que logicamente inclui o dia do Senhor, mas especificamente também o dia do Senhor. Tendo isso em mente, eu quero abordar o primeiro ponto com vocês, tá? Uma igreja saudável está cheia de crentes que, pela graça de Deus, o Deus Senhor está operando no coração dessas pessoas, e elas têm uma paixão, então, pela adoração bíblica. Então, o que a gente vai ver aqui exatamente dentro desse aspecto, irmãos? Que essa adoração ela será manifestada ao longo de toda a vida. E que nós, como crentes, estaremos preocupados em glorificar a Deus. A palavra adorar, por exemplo, ela é um verbo transitivo. Ela requer o quê? Um complemento. Adorar o quê? Não é isso, irmãos? Ela requer um objeto o quê? Direto. Então você não pode simplesmente adorar. Você tem que adorar o quê? Alguma coisa, não é isso? Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, olha, os cristãos eles são distintos de outras pessoas porque eles adoram. Mas não tem nada disso, irmãos. Todo mundo adora, seja crente ou descrente. Todo mundo adora, irmãos. Não há um ser na face da terra
homem ou mulher, em todas as gerações que foram criadas desde o princípio do mundo e até a volta de Cristo, que não adorem. Dá um exemplo para vocês. Um ateu adora ou não? Um ateu adora ou não? Quem é o primeiro ídolo do coração do ateu? É ele mesmo. Então ele adora em primeiro lugar a quem? A ele mesmo. Ele pode adorar outras coisas, porque o coração do homem é o quê? É uma fábrica de ídolos. Mas o primeiro ser que está no coração dele para ele adorar é exatamente quem? Ele mesmo. Ele vai adorar alguém, ele vai adorar alguma coisa. Os muçulmanos adoram, irmãos? Não são cristãos. Adoram ou não adoram? Sim. O budista adora? Adora. Os hindus adoram? Irmãos, todo mundo adora. A pergunta não é essa, a distinção não é essa. A distinção, ela flui diante de nós com a seguinte pergunta: quem você adora? Quem é que você adora? Perceba, os cristãos, eles são únicos não porque adoramos, porque todos adoram. Os cristãos são únicos porque eles adoram o único Deus. E para a gente ser inclusive mais específico, adoramos este único Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos distintos. Nós sabemos, irmãos, a maneira de adorar o único Deus verdadeiro. Nós sabemos os meios pelos quais Deus deseja ser adorado. Por quê? Porque Ele revelou isso em Sua palavra. Ele tornou isso possível para nós, através do Seu Filho Jesus Cristo. É por isso que os cristãos são o quê? Únicos. A adoração cristã, ela é completamente diferenciada. Por quê? Porque ela reverencia o único Deus, ou seja, o objeto de adoração do crente é Deus. Agora veja, isso é importante para nós? É sim, irmãos. E por que isso é importante para nós? É importante diante dos desafios que nós vivemos nesse mundo. É importante para nós, irmãos, que nós entendamos que nós estamos adorando a Deus durante toda a semana. E aí no dia do Senhor a gente vem para continuar fazendo a mesma coisa. Um dia específico que foi exatamente criado para isso. Mas como eu disse, há um problema. Por quê? Porque Deus não vai permitir, irmãos, que nós adoremos e sirvamos a Ele, e como eu disse, e a outros. E aí tem um teólogo que ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, olha, Deus é um Deus de um só povo e nós devemos ser um povo de um só Deus. Ele reflete muito bem isso, irmãos. Aí você vai ver comigo, vou pedir para que você vá para um outro texto, agora volte comigo para o Salmo 15. Porque o Salmo 15, o salmista ele faz uma pergunta. E ele faz uma pergunta, irmãos, exatamente usando o quê? O quem. Então olha o que o salmista diz lá no Salmo de número 15, por favor. Ele diz assim, olha: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A pergunta que ele faz é essa: quem vai morar no teu tabernáculo? Quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Irmãos, de que tabernáculo Davi está falando aqui? Não é? Ele está falando o quê? Daquele que o próprio Deus pediu para ser construído. Que tabernáculo? Que monte ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando do Monte Sião. Está usando essa linguagem lá no Antigo Testamento. Agora, o que há de tão importante no tabernáculo e o que há de tão importante no Monte Sião, irmãos? Veja, é o único lugar onde Deus disse ao seu povo para fazer uma determinada coisa. E o que o povo tinha que fazer? E o povo tinha que ir junto para adorarem juntos. Então, Davi está fazendo a seguinte pergunta, veja: quem tem o direito de ir ao tabernáculo e quem tem o direito de se encontrar com Deus lá no seu monte? Quem é que tem? Agora veja a resposta dele no verso número 2. Ele começa a responder. E ele vai até o final do texto. Ele diz assim: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. A resposta de Davi, irmãos, ela é muito interessante. Por quê? Porque ele fala de integridade, prática, justiça. Ele fala de quê? De falar a verdade. O que Davi está nos mostrando aqui, irmãos, é a maneira como nós somos salvos pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos? Não.
Embora Davi esteja dizendo, irmãos, que nós todos somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, todos que adoram a Deus corretamente se reúnem para adorar a Deus em todas as áreas da vida, sendo pessoas íntegras, agindo com retidão, agindo com justiça e falando o quê? A verdade. Ele está falando da vida cotidiana. Ele está falando de todas as esferas da vida. Ele está refletindo a própria vida do adorador. Em outras palavras, Davi está dizendo que a sua adoração em todas as áreas da vida é o que prepara o cristão para vir diante de Deus no dia do Senhor. Vocês percebem como a semana é importante, então? Como o cotidiano de vida é importante para o aspecto, para aquela segunda esfera de adoração que é o dia do Senhor. A semana, irmãos, a maneira como nós glorificamos a Deus durante toda a semana, em tudo aquilo que fazemos, nos prepara para a adoração corporativa no dia do Senhor. Ou seja, as duas esferas estão completamente o quê? Interligadas. Elas não podem ser separadas. Há uma ligação entre essas duas coisas. Quando a gente se reúne, então a gente se encontra com Ele. E durante a semana a gente se prepara mais uma vez em todas as esferas da vida, para que no dia do Senhor a gente faça o quê? Se encontre corporativamente com Ele mais uma vez. Você sabe qual é o grande problema da gente não entender isso? E da gente não fazer isso principalmente? Eu vou reproduzir um diálogo aqui de duas pessoas. Diz assim, bom, a pessoa sendo questionada, né? Diz assim, olha, eu não tirei muito proveito do culto de adoração hoje não. Então talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi, a gente diz assim, rapaz, olha, culto hoje, vocês percebem, irmãos, o que é que isso revela? Um filho chegando para o pai dizendo, eu não aproveitei o culto hoje. Ou um crente dizendo, eu não aproveitei o culto hoje. Eu até entenderia quando um culto não é centrado na palavra de Deus. Aí você não tem proveito nele mesmo, não. Mas quando você vai a uma igreja que é comprometida com as Escrituras, e você sai da igreja e vai dizer assim, eu não aproveitei o culto hoje, você sabe por que isso acontece? É porque você não está tendo proveito na sua vida durante a semana toda, você não está vivendo para a glória de Deus. Você não está adorando a Deus nas esferas da vida cotidiana para vir se encontrar com o Senhor no dia do Senhor, não. Você está equivocado. E por não me preparar, eu não consigo obter no dia do Senhor, aliás, prestar um serviço digno ao meu Deus, e nem muito menos de fato ter proveito. Essa é a sensação que a pessoa tem. Mas por quê? Porque ela não se preparou. Porque ela não viveu durante a semana como ela deveria ter vivido. Ou como quando vai dizer, por exemplo, nosso próprio catecismo menor, na pergunta de número 1, né? O objetivo principal do homem qual é, irmãos? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutá-lo para sempre. Se eu não tenho feito isso na vida cotidiana, consequentemente isso não vai me impactar na minha experiência com Deus no dia do Senhor. Mas há uma segunda coisa. Veja, Deus é o objeto da nossa adoração, irmãos. Então, acima de tudo, a nossa adoração na nossa vida, não é? Essa nossa adoração em ambas as esferas, ela deve ter uma característica. Qual é a característica? É desejarmos a Deus. E além disso, como cristãos, encorajarmos uns aos outros, irmãos, a querermos Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Não é esse o problema ao longo da semana? Às vezes a gente está com tanta coisa no coração, né? Na idolatria de tantas outras coisas, com tantos ídolos, né? Não, é o estímulo dos cristãos entre eles. Não há uma outra coisa melhor na nossa vida do que o Senhor habitar exatamente naquele trono que pertence só a Ele. Que a nossa vida de fato seja consagrada a Ele. Essa é a singularidade da nossa vida cristã. Nós adoramos a Deus. Todos devem adorar a Deus. E nós adoramos esse Deus, como eu disse, através do Senhor Jesus. E outra coisa, nós, em razão disso, nós ansiamos por Deus mais do que qualquer outra coisa. Quer ver uma coisa? Vá comigo para o Salmo 63 agora.
Olha o que o Salmo 63 diz para a gente, irmão. Só vou ler os primeiros versículos. Outro Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, ele vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem o quê, irmãos? Sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. E aí olha o que ele faz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Como é que ele contempla? Como ele diz lá no verso 1. É como se ele fosse o que, irmãos? Uma terra árida que em busca de água. Olha lá, o corpo dele todo almeja. É assim que eu te contemplo onde? No santuário. William Guthrie, famoso pregador escocês, ele disse o seguinte sobre Cristo: menos dele não satisfará, e mais jamais poderia ser desejado. Ele vai dizer: o salmista aqui encontra a sua satisfação, o seu deleite, o seu amor em Deus. Ele tem um foco em Deus como objeto da sua adoração. E isso é muito importante para entendermos quando nos reunimos. Esse é o ponto central daquilo que fazemos quando nos reunimos como povo. Buscamos a Deus com afinco. Assim como o salmista no Salmo 63. Veja a citação, por favor. Passa, por favor. Essa. A autêntica essência interior da adoração é estar satisfeito com Cristo, valorizar Cristo. E isso é tremendamente relevante para entendermos sobre o que deveriam ser os nossos serviços de culto. Estamos buscando a Deus como nosso tesouro, o alimento da nossa alma, o deleite do nosso coração, o prazer do nosso espírito. Colocamos Cristo em seu devido lugar. E isso significa que estamos nos esforçando depois de tudo que Deus é para nós em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Essa é a nossa atitude, irmãos. Deixa eu encerrar esse ponto contando uma história do R.C. Sproul. Sproul diz que estava conversando com um determinado pastor de uma denominação, muito amigo dele, e esse pastor ele estava muito triste, porque conversando com alguns irmãos, os irmãos disseram para ele o seguinte: olha, a igreja está meio chata, né? A igreja está se tornando uma igreja irrelevante. E o pastor resolveu então, diante desses apelos, mudar a igreja, para que a igreja não fosse mais o quê? Chata e irrelevante. E Sproul, dialogando com ele, vai dizer: eu resolvi então fazer da igreja algo mais emocionante, mais divertida, mais relevante, mais prática. Isso vai transformar a igreja, isso vai transformar os cristãos ali. Você sabe qual foi a resposta que Sproul deu a esse homem? Foi a seguinte: não faça isso. Em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo uma única história de alguém que encontrou Deus e ficou entediado. Encontro algumas pessoas encontrando Deus e morrendo. Encontro algumas pessoas encontrando Deus e ficando aterrorizadas. Descobri que algumas pessoas encontram Deus e suas vidas são transformadas. Mas eu não encontro em nenhum lugar da Bíblia, um único lugar em que alguém tenha se encontrado com Deus e diz: sabe, Deus é chato, Deus é irrelevante. O problema não está com Deus. O problema não está em mudar as coisas na igreja para que elas sejam emocionantes e relevantes. O problema é que há muitas pessoas que não estão encontrando Deus vivo. Porque se você vai à igreja e conhece o Deus vivo e você acha que isso é chato, então você não conheceu o Deus vivo da Bíblia, porque não há nada de chato ou irrelevante nele. Portanto, irmãos, é assim quando nós nos reunimos. O nosso objetivo é buscar a Deus profundamente, como o salmista no Salmo 63. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. É isso que nós devemos desejar, irmãos. Eu vou parar por aqui, vou dar um breakzinho aqui no nosso estudo e eu vou trabalhar ele em duas partes, tá? Até porque já está um horário um pouquinho avançado. A gente continua o ponto 3 e o ponto 4, a gente conclui, a gente fecha isso na próxima semana. Vamos orar? Ó Senhor, abençoa a tua igreja, ó Deus. Nos dá uma visão daquilo que de fato é a verdadeira adoração, Senhor.
Que o Senhor seja de fato o centro das nossas vidas, o grande tesouro das nossas almas. Que na nossa alma, ó Deus, haja um anseio pelo Senhor. Possamos buscar o Senhor ansiosamente, ó Deus, e possamos fazer isso conforme a Tua palavra, ó Deus, conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a que não apenas entendamos isso, mas que ao longo de todos os nossos dias, de todo o curso da nossa vida, e nos dias do Senhor, os domingos que o Senhor nos concede, nós possamos fazer tudo de fato, ó Pai, para glorificar e ao mesmo tempo, ó Deus, para nós aproveitarmos a Tua santa presença, nos deleitarmos na presença do Senhor. Portanto, ó Deus, se há algum erro em nós, se há alguma concepção equivocada, ó Deus, se nós não estamos fazendo isso, nos transforma à luz da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, que possamos nos arrepender, ó Deus, se nós temos buscado ao longo da semana outros deuses, outras coisas, e de fato nós só nos damos a uma religiosidade ou a buscar o Senhor apenas naquele dia. Ó Pai, longe de nós sermos fariseus, hipócritas, mas que a verdadeira adoração da Tua palavra marque toda a nossa vida cotidiana, Senhor Deus. E de maneira muito especial, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, possamos fazer também, segundo a Tua palavra, Deus, com alegria, com cânticos de louvor, com júbilo diante da Tua presença, Pai. Nos ajuda que possamos ser exatamente assim, Pai, para a Tua glória bendita, na mediação de Cristo Jesus, em quem nós oramos e agradecemos. Amém.